Olá, essa aula vai tratar de dois produtos entre vetores no espaço tridimensional euclidiano. Um é chamado produto vetorial e outro é produto misto. Nós já vimos o produto escalar, que era produto entre vetores. Só que a gente pegava dois vetores, um vetor aqui, outro vetor aqui, e o resultado era o número escalar nos reais. Hoje nós vamos tratar com um produto vetorial, que pega dois vetores no espaço vetorial. No caso, esse espaço vetorial vai ser o R3. E o resultado desse produto vetorial é um outro vetor. Nós vamos também tratar com um produto misto, que pega três vetores e o resultado dessa operação com os três vetores é o número escalar dentro dos reais. Bom, esses produtos são úteis e são importantes tanto na mecânica dos corpos rígidos quanto na mecânica dos fluidos, no eletromagnetismo, na geometria, em vários outros aspectos, tanto da ciência quanto da tecnologia. Então, o produto vetorial é um conceito bastante importante e tem a parte técnica e tem a parte conceitual também. Então, vamos lá. Como nós já tínhamos falado, esses vetores que nós vamos tratar aqui serão explicitamente em R3. Então, considere dois vetores, vamos chamar de U e V, que estão no espaço euclidiano tridimensional. Então, nós vamos definir o produto vetorial da seguinte forma. Primeiro que nós vamos denotar por essa forma aqui, o vetor U, produto vetorial com o vetor V, vai ser tal que o módulo do resultado desse vetor, então o tamanho desse vetor final, vai ser o produto dos módulos dos dois vetores e o seno do ângulo entre os dois vetores. E esse tamanho aqui vai ser exatamente igual à área do paralelogramo que é definido pelos dois vetores U e V. Então, quando nós temos dois vetores U e V no plano, esses dois vetores vão definir uma área. E essa área pode ser feita a partir de paralelos entre esses vetores. Nós vamos ver daqui a pouco. E a continuidade da definição do produto vetorial é que esse produto vetorial, U vetor V, a gente às vezes fala assim, U vetor V, vai ser um vetor perpendicular tanto ao U quanto ao vetor V. E ela vai ter um sentido que vai ser dado pela regra da mão direita. Primeiro nós vamos tratar aqui um pouquinho dessa ideia do tamanho do vetor resultante do produto vetorial. Então aqui nós temos o vetor U original e o vetor V. Entre esses dois vetores tem um ângulo arbitrário que nós chamamos de θ. Então nós podemos construir uma figura a partir desses dois vetores que é um paralelogramo. Então, paralelo ao segmento dado pelo vetor U, a gente tem aqui um outro segmento. Em termos de vetores, nós já vimos que exatamente esses dois vetores são equipolentes, porque têm o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. Paralelo ao vetor V, nós temos também um vetor que é paralelo ao vetor V, o mesmo tamanho e mesma direção e mesmo sentido. Então, nós construímos desse ponto aqui até aqui o vetor U, e do ponto aqui ao final do vetor U começa um paralelo ao vetor V aqui. E ao final do vetor V começa um paralelo ao vetor U. Então nós temos essa figura. Essa figura é um paralelogramo. E a pergunta que se faz em geometria plana imediatamente é: qual é o tamanho dessa área aqui? Bom, para a gente saber o tamanho, nós precisamos saber essencialmente como essa aqui é paralela a quê? Essa aqui é paralela a essa. Tudo que nós precisamos saber é a área, o comprimento da base e a altura. Então, o comprimento da base vai ser exatamente o tamanho do vetor V. E essa altura vai ser a projeção ortogonal do vetor U nessa direção aqui. Então, nós podemos usar também trigonometria básica para lembrar que esse tamanho aqui vai ser a hipotenusa, que tem o tamanho módulo de U, vezes o seno do ângulo que está oposto. Então, o seno de θ vezes
o tamanho da hipotenusa, me dá exatamente o tamanho desse cateto, desse triângulo retângulo. Então, veja aqui que nós temos esse tamanho aqui, uma projeção ortogonal. O resultado, então, como nós já tínhamos antecipado, na definição do produto vetorial é que o tamanho do vetor resultante, o tamanho, só o módulo dele, vai ser dado pelo módulo do vetor U e do vetor V, vezes o seno do ângulo entre eles. E isso me dá exatamente a área desse paralelogramo. Então, aqui nossa área, então, é tamanho da base vezes o comprimento da altura. Então, nós já sabemos a direção do produto vetorial. O resultado do produto vetorial de dois vetores é perpendicular tanto a um vetor quanto a outro. Resta-nos saber agora qual é o sentido. E para o sentido, nós vamos usar a regra da mão direita. Bom, para mostrar essa regra da mão direita, então aqui eu vou mostrar o nosso dois vetores, um vetor vou chamar de U, que vai ser o vermelho, e outro vetor que vai ser o amarelo. Então, nós vamos pensar que nós vamos pegar a nossa mão direita alinhado com o primeiro vetor, o vetor U. E aí, para fazer o produto vetorial com o vetor V, ou seja, o vetor U vetorial V, eu vou fazer o movimento da mão nesse sentido, e aí o meu polegar vai me dar o sentido do vetor resultante. Então, o vetor resultante vai ser perpendicular e dado pelo sentido. Quando eu alinho com a mão da mão direita com o primeiro vetor e fazer o movimento no sentido do outro, o meu polegar vai me apontar para o vetor resultante. Veja que se eu fizer o contrário, então eu não consigo, se eu fizesse o vetor U, como se esse primeiro esse aqui, e quisesse movimentar a mão para um sentido oposto, não seria natural, não conseguiria. Então, eu tenho que inverter a minha mão no sentido desse vetor primeiro, e ao fazer o nosso movimento na direção do outro, o meu vetor vai ser perpendicular e no outro sentido. Então, essa é a regra da mão direita. Se você pensar também em termos de... Vou pensar aqui duas réguas. Então, aqui eu tenho meus dois vetores. Então, se eu pegar esse vetor multiplicado vetorialmente com esse outro, esse aqui primeiro, então alinho na direção do primeiro e vejo se eu consigo fazer o movimento natural na direção do outro. Então, aí vai ser nesse sentido. E se eu precisar alinhar com esse aqui primeiro, se eu fizer assim, não consigo ir para no outro sentido, no sentido natural do movimento da mão somente. Então, eu tenho que inverter a minha mão e aí o meu sentido será o oposto. Então, aí o meu sentido do vetor resultante vai ser aqui. Essa é a maneira de você visualizar como é o vetor no espaço tridimensional. Então, nós vamos, com certa frequência, ver os vetores resultantes com desenhos e diagramas já projetados no plano, no papel ou no monitor. Então, mas vocês têm que perceber como é que é isso em 3 dimensões. As propriedades do produto vetorial, como sempre, definido no R3, ela tem que estar no R3 por essa razão. Você tem primeiro uma área definida pelos dois vetores, que me dá aquela área do paralelogramo, ou eu posso pensar até cortar que lá e dar um triângulo, mas de qualquer forma é uma área de um segmento de um plano, e nós temos um vetor que é perpendicular a ele. Então tem que estar dentro de um R3. E nós denotamos em R3 os vetores na forma de 3 entradas, uma lista de 3 entradas, Vx, Vy, Vz, ou pode ser colocado na forma de uma soma dos 3 vetores com os coeficientes que multiplicam esses 3 vetores, Vx, Vy, Vz, onde os vetores I, J, K são os vetores unitários nas direções convencionais x, y e z do espaço tridimensional. Então, com essa notação, a gente pode avançar um pouco mais na técnica de calcular, de fato, o produto vetorial. Mas vamos ver algumas propriedades. Como nós mostramos na regra da mão direita, se nós invertermos a ordem do produto vetorial, há uma mudança de sentido. E essa mudança de sentido aparece aqui. Então,
U vetorial V vai ser menos V vetorial U. Se o produto vetorial de dois vetores é zero, então, das duas, uma. Ou o vetor é proporcional ao outro, ou um outro vetor é proporcional a 1, ou então a gente pode ser que um deles seja zero, mas é basicamente que a constante de proporcionalidade aqui é zero. E vice-versa, se um vetor é proporcional ao outro, dessa forma ou dessa, então o produto vetorial desses dois vetores é zero. E isso a gente consegue vislumbrar rapidamente, porque se nós temos dois vetores que estão alinhados, então não vai definir nenhuma área. Então, quando os dois vetores estão essencialmente alinhados, não tem nada que define uma área entre eles. Nós temos, então, uma outra propriedade aqui, que é o produto vetorial, o resultado é um vetor. E eu posso fazer um produto escalar, ou produto interno, com outro vetor. Então, aqui nós podemos fazer esse produto. Mas se esse produto escalar com esse vetor for o próprio U ou o V, o resultado é zero. E a razão disso é, basicamente, que o resultado desse vetor aqui é perpendicular tanto a U quanto a V. E como o produto escalar de dois vetores perpendiculares é zero, então esse aqui é o resultado segue das propriedades tanto do produto vetorial quanto do produto interno, produto escalar. A outra propriedade aqui que nós já vamos usar com certa frequência é que esse aqui é um vetor multiplicado por um número escalar, pode ser equivalente a multiplicar um dos vetores, o resultado desse vetor multiplicar por vetor, e aí tudo isso aqui vai ser o mesmo valor que esse aqui, da mesma forma que nós podemos pegar um vetor e esse número multiplicar o outro vetor primeiro, e o resultado vai ser o mesmo. Então, essa constante pode circular ao longo do produto vetorial sem nenhum problema. Veja que a constante é um número real no nosso produto escalar aqui. Bom, o produto misto, que pega três vetores, o resultado é um número escalar. Então, considere o produto U, V e W. Esses vetores estão em R3. E nós temos um número arbitrário real em R. Então, o produto vetorial com o produto escalar vai ser, em módulo, vai ser igual ao volume do paralelepípedo determinado pelos três vetores U, V e W. Então, esses três vetores vão me dar um conceito tridimensional, como eu já falei, né? E aí o produto escalar desse vetor aqui arbitrário vai me dar, então, o equivalente a um paralelepípedo. Então, da mesma forma que nós construímos o paralelograma com paralelos aos vetores, quando nós temos três vetores que não estão no mesmo plano, nós podemos construir os vários paralelos e o resultado vai ser um paralelepípedo. Bom, então, o paralelepípedo determinado por esses três vetores U, V e D, U, V e W, em módulo desse produto misto, aqui é chamado produto misto porque tem tanto produto vetorial quanto produto interno, produto escalar. Então, esse produto misto aqui, em módulo, vai me dar o volume do paralelepípedo. Bom, existe também uma propriedade que a gente consegue mostrar claramente pelas propriedades tanto do produto interno quanto do produto vetorial, que é o seguinte: o resultado de U vetor V com o escalar, com o vetor W, é igual ao número, que isso aqui é um número, o produto misto vai ser um número real, vai ser igual a U produto escalar com V vetorial W. Veja que os sinais parece que trocaram de lugar. As sequências dos vetores são U, V e W, U, V e W, só que aqui eu estou o produto vetorial aqui e o produto escalar depois. Aqui está o produto escalar e depois o produto vetorial. Então, é uma certa propriedade interessante que a gente pode trocar essa ordem. Veja que trocar a ordem só dos dois vetores aqui, trocaria esse sinal. Mas eu estou fazendo uma troca de operações e o resultado vai ser o mesmo número. E existe a propriedade também de distribuição. O produto vetorial de U com a soma de vetores vai ser a soma dos produtos vetoriais. Bom, nos três vetores canônicos do espaço tridimensional,
nós temos os vetores I, J e K, que são denotados como a lista de 3 entradas U00, 010, 001. E aí, a propriedade de produto vetorial entre eles, a gente pode definir percebendo sempre que eles são, já desde o início, já são ortogonais entre si. E aí nós vamos ter, obviamente, que o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, como eles são na mesma direção, vai ser 0. E aqui eu estou chamando a atenção que isso aqui seria o vetor 0. Da mesma forma, o produto vetorial de J com J dá 0, K com K dá 0, como vetor. No entanto, a sequência, o produto vetorial de I com J vai ser um vetor K, que é perpendicular tanto a I quanto a J, e nessa sequência aqui é a sequência que a gente fala que é orientação par IJK, aí eu posso também fazer o JKI e KIJ, então aqui estou falando o produto vetorial de J com K, o resultado é I, e o produto vetorial de K com I, o resultado é J, nessa ordem. Porque se eu inverter essa ordem, a gente já sabe que troca de sinal. Bom, todas essas propriedades permitem a gente ter uma técnica para calcular de fato o produto vetorial e por consequência, também um produto misto. Para qualquer vetor V no espaço tridimensional, a gente pode escrevê-lo como sendo essas componentes, x, y e z do vetor V, ou como sendo a soma ao longo dos vetores, ao longo dos eixos, e por conta das propriedades que nós temos aqui dos próprios vetores canônicos, né, a gente pode mostrar que o produto vetorial de U por V pode ser calculado considerando uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, em que na primeira linha a gente explicita os 3 vetores na ordem da orientação par I, J, K, que seriam as direções x, y e z. E em cada uma das linhas abaixo nós colocamos respectivamente as componentes dos vetores U e V ao longo de cada uma dessas direções. Então aqui estão as componentes de U, aqui estão as componentes de V. Então isso aqui é uma matriz 3 por 3 e o número que vai dar associado a isso aqui, na realidade vai ser um vetor, porque nós temos aqui dentro dessa linha vetores. Então, na prática, a gente vai calcular esse produto vetorial como equivalente a um cálculo de um determinante de uma matriz 3 por 3. Bom, a gente põe isso explicitamente. Agora, observe, para calcular essa determinante dessa matriz 3 por 3, a gente pode usar os cofatores, nós já vimos na parte de álgebra linear. Então, pode ser o vetor I multiplicado pelo determinante da matriz 2 por 2 aqui, que vai ser o YVZ menos o ZVY. Essa aqui vai ser a primeira componente, que é a componente na direção I. A outra componente, que seria a componente J, a gente usa o J como cofator e pensa na matriz de 2 dimensões, 2 por 2, tem o X e o Z, VX e VZ. Então, o determinante vai ser o XVZ menos o ZVX. Mas como esse cofator tem um fator negativo, então nós trocamos a ordem, aqui vai ser menos. Então, aqui vai ser o ZVX menos o XVZ. E, finalmente, na componente K, então nós pegamos essa parte aqui da matriz 2 por 2, o determinante vai ser o XVY menos o YVX. Bom, no fundo é uma maneira bastante prática de você colocar cada uma das componentes do produto vetorial, que é um produto, o resultado é um vetor. Então, só para ver se isso ficou muito claro, nós temos aqui um vetor U com as componentes 1, menos 3, 0, o vetor V, 2, 0 e menos 1. Então, a gente coloca na primeira linha as direções I, J, K, e aqui exatamente os vetores nessa sequência, na linha o vetor U e a linha outra o vetor V. Bom, então, a primeira componente vai ser o resultado do determinante menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. E aqui dá 0. Então, essa aqui é a componente dá 3. A outra componente que seria trocar o sinal de determinante 1 vezes menos 1 dá menos 1. Quando a gente troca o sinal, vai dar mais 1. E, finalmente, a última componente, que é a componente K, nós teremos a determinante 1 vezes 0 dá 0, menos 3 vezes 2 dá mais 6. Então, essa aqui vai ser o vetor, o resultado do produto vetorial U por V.
Bom, essa é uma técnica que a gente usa para fazer cálculo do produto vetorial. E aí o cálculo do produto misto vai aproveitar essa mesma técnica e vai falar, muito bem, então se o produto misto vai ser agora o resultado do produto interno de U por V com um vetor W arbitrário, agora eu coloco, ao invés das direções principais, eu coloco as componentes do vetor W aqui que entrou nesse produto misto. E também eu tenho a matriz 3x3 e basta calcular o determinante. Dessa vez, aqui nós temos de fato só números e não vetores, e o resultado disso é um número. Bom, algumas propriedades do produto misto, nós já mencionamos que o módulo do produto misto é a medida do volume do paralelepípedo definido pelos vetores U, V e W. E se por acaso os três vetores estiverem no mesmo plano, quer dizer, se esses três vetores estiverem no mesmo plano, não tem volume nenhum. Então, o produto misto de imediato é zero, a gente pode calcular. Bom, o produto vetorial tem muitas e muitas aplicações. Aqui eu menciono esse objeto de andar, que é da Segway do Dean Kamen, que inventou isso. E no fundo ele usa um conceito de um vetor e o torque é o produto vetorial. E, dependendo de qual a direção que ele toma, ele sensibiliza determinados sensores para acionar a roda num sentido ou no outro, para compensar o movimento. Então, no fundo, você tem a pessoa e o vetor associado a um giroscópio que mantém a direção vertical privilegiada e, dependendo se o movimento da pessoa for no sentido, esse produto vetorial, que vai ser um tensor associado à torção, vai sensibilizar a roda para compensar. Então, se a pessoa está indo para lá, a roda vai girar nesse sentido. Se a pessoa reclina para trás, a roda vai girar no sentido oposto ou vai desacelerar. Então, isso compensa o movimento de eventualmente queda e pode propiciar um movimento, uma translação muito eficiente. Aí existe também aplicações associadas ao giroscópio, que estabiliza uma série de equipamentos, desde satélites até câmeras que precisam de ter uma direção bem estabilizada. Então, são produtos vetoriais que definem qual a direção perpendicular aos dois movimentos que eventualmente pode acontecer. Enfim, são produtos vetoriais de extrema importância, tem a parte técnica que envolve alguma álgebra, mas vocês têm que entender bastante o conceito e também a parte técnica.